Aqui, tá ligando aqui. Pronto, estamos ao vivo nas duas já. Boa noite, gente. Hoje a gente vai estudar o versículo 25. A gente teve alguns probleminhas técnicos. Mas já estamos online. Queria convidar vocês para compartilhar, tentar divulgar isso aqui para o máximo de pessoas que puderem assistir, tiverem interesse de compartilhar do estudo, de participar com a gente. O que foi? E pra gente poder aprender junto, pra gente crescer junto, estudando o Salmo 119, que é um salmo muito bonito. A gente já tá na terceira letra já, né? A gente começou no versículo 1 e de 8 em 8 versículos muda a letra, né, do acróstico. É acróstico? Fala, acho que é acróstico. E a gente já tá na quarta letra, no versículo 25, a gente tá entrando hoje na quarta letra. Semana passada a gente fez além de falar do versículo 24, a gente fez uma memória, botou em pauta tudo que tinha sido discutido ao longo dos outros versículos. Eu acho que é muito interessante pra gente aprender sobre esse salmo, sabe? A gente ter a oportunidade de aprender o que ele estava querendo dizer, da onde que veio, por que veio tudo que ele falou. Fecha a porta. Eu fiz o estudo em outro computador, tô só abrindo aqui. Mas enfim, a letra que a gente vai estudar hoje é a letra Dalet. Ela começa com D, a gente representa ela com D no nosso alfabeto. É a quarta letra do alfabeto hebraico, então ela também corresponde ao numeral 4. E ela significa porta, se eu não me engano. A palavra Dalet significa porta. Então a letra, além de ser uma letra do alfabeto hebraico, significa porta e representa o numeral 4. Então tem algumas... todas as letras do alfabeto hebraico têm alguns significados, Ela não é só uma letra que nem a gente usa, não é só um símbolo. Todos têm algum significado inteiro já. Imagino que seja algo parecido com as outras línguas orientais, como o japonês e o chinês, que são aqueles desenhos, né? Que cada um tem um significado. Vou começar aqui. Acho que já deu tempo de entrar. Tem 2 pessoas no Facebook e 2 pessoas no Instagram também. Eu vou fazer uma oração. Acho que o Caso não vai querer fazer, né? Fazer uma oração e a gente começa o estudo. Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar entrando na tua presença e de aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Sobre esse salmo maravilhoso que professa amor, paixão e esperança na tua palavra. Que nós possamos, assim como o salmista, buscar em ti redenção, justificação, vida e entregar totalmente as nossas vidas a ti, entendendo que tu és o rei, tu nos guia, tu nos dá motivação para seguir em frente. Quero te agradecer pela oportunidade de estudar sobre a tua palavra, sobre o amor à tua palavra, e que o meu estudo aqui não seja edificante só para mim, mas que eu possa ensinar o que eu aprendi e aprender enquanto ensino e que todos possam se beneficiar do que está sendo ensinado aqui. Agradecemos a ti pela oportunidade, por esse momento juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o versículo de hoje é o 25, né? Mas vamos conversar mais um pouco sobre a letra Dalet, bem um pouquinho, só dar um esboço do que a gente vai estudar durante a letra Dalet, né? Enquanto na letra passada a gente estudou sobre peregrinação, sobre servidão e coisas desse tipo, aqui a gente vai ver o salmista conversando com a palavra e com o interior dele, né? Sentindo que ele estava preso ao pecado e que ele não conseguia se livrar disso sozinho. Então é um salmo um pouco mais triste. Aquele primeiro salmo era um salmo de opressão, né? O anterior, no caso.
Era um salmo de opressão. Ele estava se sentindo oprimido por coisas externas. E esse salmo é uma coisa mais interna, de opressões mais internas da própria vida, não coisas relacionadas ao exterior, que como eram na passada, dando alguns exemplos, os príncipes que se juntavam contra ele, as pessoas que difamavam ele, e isso era a aflição dele nos 8 versículos anteriores, mas agora a grande aflição dele era interna, era a própria vida dele, a própria natureza humana dele que impedia ele de se achegar a Deus. E o que o salmista faz em relação a isso, né? O que ele tem usado como base? A própria palavra, né? A gente vê que a esperança dele para esses momentos é a palavra de Deus. E ele, aqui a gente vê, né, as mudanças causadas pela palavra na vida dele, em comparação com os lamentos causados pelas tendências humanas dele. Então a gente vê como ele começa o versículo se colocando como uma pessoa debaixo da própria vontade, clamando por ajuda, e mais pra frente, eventualmente, ele vai aprendendo a lidar com os problemas que ele tem através da palavra de Deus. E essa evolução é o que a gente aprende aqui. E para ilustrar, né, para introduzir essa letra, eu quis usar Romanos 7, de 21 a 25, que diz: assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo do pecado. E eu quis trazer isso aqui porque é justamente o que eu encontro no salmista. Alguém que no interior ama e é apaixonado pela palavra de Deus, mas que luta diariamente contra uma vontade dentro dele que rege os ossos e os músculos dele para fazerem aquilo que a mente dele não quer que ele faça. O corpo e a mente dele trabalham em prol de algo que não condiz com a vontade da mente dele. E nessa prisão é que ele começa o salmo. Nessa prisão espiritual, digamos assim, que ele começa e ele vai para o verso 25. E como sempre, né, a versão que eu mais uso e a minha versão favorita, inclusive, costuma sempre ser a NAA. Ela é a mais equilibrada em vários aspectos. Inclusive, a primeira parte do versículo, eu acho que fica muito interessante a maneira como a NTLH colocou. Mas o resto eu gosto mais da NA. A NTLH coloca no começo do versículo a seguinte frase. Enquanto peraí que travou tudo aqui o computador. Eu acabei de ligar e ele deu uma travada. Deixa eu tentar arrumar aqui. Pronto. Ele coloca: estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dá-me novas forças. E é interessante, né? O versículo inteiro é interessante nessa linguagem. Mas o que eu gostei muito da NTLH foi esse estou derrotado e caído no chão. Ele nos dá um entendimento interessante sobre o que o versículo quer dizer. Mas a NAA coloca: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. E tem uns outros significados, né? Um significado que para mim é mais profundo. Esse estar apegado ao pó tem alguns significados possíveis, não só se sentir derrotado, né? Assim como vivifica-me é muito mais profundo do que me dá forças. Então, a gente, como eu costumo fazer, eu vou estudar baseado na versão Almeida. Os estudos que eu faço não são baseados na nova Almeida, e sim em Almeidas mais antigas, como a ARC e a ARA. Mas a nova Almeida cuida muito para conseguir trazer toda essa tradição das Almeidas. E por isso acaba funcionando quase sempre os estudos, né? Enfim, eu achei esse versículo muito forte. A primeira coisa que eu pensei quando eu li a minha alma está apegada ao pó foi tipo, antes de conseguir refletir sobre o assunto, antes de parar e ler de novo e meditar sobre isso, eu lembrei um versículo que eu e a Cássia gostamos bastante, que é Isaías 64:6, que fala: todos nós somos como um imundo, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia.
todos nós murchamos como a folha. E aqui o que me atraiu, né, é que esse estar apegado ao pó, para mim fez muito sentido dentro do contexto de nós somos como o imundo e que mesmo as nossas justiças são como trapo de imundícia. A gente está tão apegado, no fundo das nossas almas, nós somos tão apegados ao pó, a um pecado que gera morte, que nem mesmo as nossas ações mais justas são limpas, elas são sujas, elas são cheias desse pó que está impregnado na nossa alma. Quer dizer, que a nossa alma está impregnada nele, porque o pó não tem nada conosco, mas nós estamos tão apegados ao pó. E o que isso pode significar? O que estar apegado ao pó pode significar, né? Aqui eu coloquei uma outra versão, um outro entendimento, né? Além de pensar em morte. Por que pensar em morte? A gente pensa que o ser humano, né? Ele é... Como é que eu posso dizer isso? Ele veio do pó. Então, digamos que em Gênesis 3:19 fala que no suor do seu rosto você comerá o pão até que volte à terra, pois dela você foi formado. Você é pó e ao pó voltará. Então, me veio muito isso de tipo voltar ao pó, de se entregar à morte, né? De se apegar. Se apegar ao pó seria se apegar a essa vida carnal, porque quando Deus moldou o teu corpo do pó e criou essa carne que tu vive, depois disso ele soprou o Espírito. E tu tem deixado o Espírito de lado e tem se apegado tanto a esse pó que Jesus juntou um montinho de pó ali e fez a gente. E a gente tem se apegado tanto a esse pó. E esse pó não só significa a morte, mas sim essa vida que a gente tem vivido, que na verdade é uma morte, né? Essa falsa vida que nós temos aqui na Terra, que nós... nos dedicamos e desprendemos tempo e apego e sentimentos. Mas ainda há motivos para acreditar que o salmista estava falando sobre tristeza aqui também, né? Porque quem está em prantos, em um choro profundo no Antigo Oriente, jogava, né? Pó sobre a sua cabeça e se sentava sobre cinzas para simbolizar que, tipo, humilhação, né? Era humilhação. Era não se apegar ao pó, tipo, se apegar à vida, mas justamente o contrário. Quando eles faziam isso, de derramar o pó sobre si, eles estavam dizendo assim, eu sou pó, eu reconheço que eu sou pó, eu não sou nada. Então, pode muito ser uma alegoria a tristeza que nos leva a cansar da vida a ponto de desejar a morte, né? Mas o que eu acredito muito que o salmista estava fazendo era se humilhar, em qualquer um dos dois aspectos, sabe? De reconhecer que não havia vida nenhuma nele, que ele estava apegado àquela morte que ele estava vivendo, ou de dizer que a tristeza dele fez ele reconhecer que ele era só um pó. Ele estava apegado ao pó de onde ele veio. E relembrar que somos pó e nos colocar no nosso lugar, nos humilhar diante de Deus, isso faz a gente não ter pensamentos orgulhosos e arrogantes. Quando a gente começa ali não precisa tu pegar um montinho de pó e jogar sobre a tua cabeça como os orientais faziam, mas tu precisa reconhecer, sabe, sentar e reconhecer que, cara, se não fosse por Deus, eu seria só pó. E por que eu estou tão apegado a esse pó, sabe? Por que eu estou tão apegado a esse pó? Seja qual fosse a causa do sofrimento do salmista, ela não era algo superficial. Ela era uma batalha interna e espiritual. E ele estava brigando contra ele mesmo, quando ele diz que a minha alma está apegada ao pó, e ele levanta isso como uma crítica a ele mesmo. Ele está construindo justamente esse ataque a um amor, a um desejo incessante pela vida que ele sabia que não significava nada em si, né? Não era mais... A alma estava tão apegada ao pó que não era uma questão de eventualmente cair sobre ele, mas sim uma forte e contínua, constante, em todo o tempo, tendência de se jogar naquele pó, não cair sobre ele. Não era um tropeço onde tu caía, mas sim uma tendência forte e contínua de que tu sempre se atirasse de novo naquele pó e nunca se tornasse mais do que isso.
eu diria que é um apego a quem ele era como humano, o salmista humano, assim, sendo Davi, né? Davi se apegando a quem Davi é, ao filho de Jessé, ao rei de Israel, ao músico que toca a harpa, o menino da funda, sabe? Aquele menino de carne e osso, não o filho de Deus que ele se tornou através da fé, né? Mas o lamento dele tem um significado também, porque por mais que todas essas coisas estivessem levando ele para uma vida de pecado, para uma vida longe da presença de Deus, pelo menos no primeiro ponto de vista, né? Pelo menos na primeira visão, isso afastava ele de Deus. O sentimento que ardia no coração dele era o sentimento de alguém que não estava indo para longe de Deus, certo? Ele falava, se tu parar para pensar, que muitas pessoas são amantes desse mundo e não reclamam disso. Muitas pessoas estão diariamente fazendo os desejos da própria carne, sabe? Sem reclamar, sabe? Ela não se sente mal, não se sente triste que nem o salmista se sente quando ela rouba alguma coisa, mas isso traz resultados positivos para ela. Ela não está preocupada se aquele negócio que ela faz está errado, se aquilo é bom para ela, dá prazer para ela. Então essas pessoas, elas estão realmente mergulhadas no mundo, elas estão totalmente mergulhadas e apoiadas no pó, sem reclamar, sem notar às vezes, ou quando notam não lamentam por isso. Mas aquele que é nascido no Espírito e é convencido da sua verdadeira natureza, da sua natureza carnal, ele consegue relutar e batalhar contra esse apego. E é isso que o salmista está fazendo. Quando o salmista escreve esse texto, ele está mostrando e declarando para um papel, ou para todos que fossem ler, como nós estamos lendo, que por mais que ele sabia que aquela natureza existia nele, ele era uma pessoa que tinha sido tocada pelo Espírito e convencida de que ele tinha aquela natureza. E essa natureza que ele tinha não ia vencer o Espírito que ele estava lutando. E a esperança dele era o que fazia ele clamar, né? Se a gente lê Romanos 8, de 5 a 6, fala que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. Então quando tu vê que muitos se apegam à vida terrena e correm atrás dela, e aí a gente tem todo aquele negócio que Jesus fala que quem quiser salvar a vida vai perder. E aqui ele fala que quem vive segundo a carne se inclina para as coisas da carne, e a inclinação da carne é morte. Ou seja, essas pessoas que buscam agarrar a vida delas carnal, elas estão agarrando o pó, agarrando a morte, sabe? E é isso que elas estão desesperadamente tentando salvar e que elas vão eventualmente perder. Porém, os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, né? E aí Jesus fala que quem perder a sua vida por mim vai achar a vida. E é justamente isso que eu vejo o salmista fazendo. Em vários momentos, a maioria dos versículos que eu pego aqui são versículos de falas de Paulo, falas de Tiago, falas de Pedro, falas de Jesus Cristo mesmo. E sendo que esse salmista viveu muito tempo antes de Jesus, antes do Novo Testamento. Muito tempo antes. E tu vê como ele já tinha uma visão espiritual, né? Como o Espírito já trabalhava na vida dele, mesmo antes de Jesus vir e dizer que vai ter o Consolador. Porque a gente acredita muito nisso, que por ser eterno, tanto Deus quanto Jesus quanto o Espírito, eles não têm tempo, né? O que aconteceu há 2000 anos atrás pra gente já tinha acontecido espiritualmente falando desde antes da fundação do mundo. Então, o Espírito Santo estava acessível para esse salmista e um grande indício de que estava acessível ao salmista é o fato de que ele era totalmente inspirado. A gente vai lendo aqui os versículos e vai vendo como tudo que ele fala e as coisas que ele sente são coisas que vêm do espiritual, não de um ser humano que lê a lei. Ele é tão apaixonado pela lei porque ele enxerga o Espírito na lei. Ele enxerga Cristo na lei. Coisa que a gente não consegue enxergar. Coisas que hoje a gente, mesmo tendo a Bíblia, mesmo tendo o Novo Testamento que mostra como Jesus e a lei trabalham juntos,
A gente não consegue ver mesmo assim, e o cara, sem ver Jesus, estava conseguindo enxergar Jesus na lei. Mesmo sem saber que haveria um Jesus e que ele seria da Galileia, que ele seria do jeito que foi, ele já acreditava naquele Cristo, porque aquele Cristo já vivia espiritualmente dentro dele e mudava a vida dele diariamente. E era para essa mudança que ele clamava, era para uma vida que ele sabia que não estava nele, que não estava no Davi, mas sim uma vida do Davi que estava em alguém diferente. E mais pra frente a gente vai conversar que não só estava num alguém diferente, mas era alguém diferente, né? O mais belo disso tudo, certamente, é essa esperança do salmista na vivificação da palavra, né? Hoje a gente sabe que a palavra é Cristo, mas ele não sabia. E para ele a palavra eram aqueles 5 livros que a gente acha muito chatos, porque tem genealogia demais e lei demais. Esses 5 livros eram tudo que ele tinha, e ele se apegava, e ele amava aquilo, ele enxergava Cristo, ele enxergava o Espírito naquilo. Mesmo sem entender essas coisas, ele já conseguia enxergar muito melhor do que nós. Se a natureza dele causava tristeza e morte de alma, ele percebia o poder da palavra de gerar vida, sabe? Ele conseguia enxergar fora dele uma geração de vida que ele queria dentro dele. E era por isso que ele clamava. E ele dizia, vivifica, sabe? Por isso que eu falei que eu tinha gostado mais da Almeida. Porque por mais profundo que seja esse começo da NTLH, estou derrotado e caído no chão, de acordo com a tua promessa, dá-me novas forças, não é tão profundo quanto vivifica-me, sabe? É de tu dizer, coloca a vida nesse corpo porque ele não tem. É tu reconhecer que não existe vida em ti e que a vida está fora de ti, sabe? E quando tu reconhece que a vida está fora de ti, tu começa a perceber que dentro de ti não existe vida nenhuma. Aí tu começa a virar um cristão, porque aí tu começa a buscar a vida. E quem que é a vida? Cristo é a vida. E aí a gente começa a buscar a verdadeira vida, sabe? Nós sabemos que a palavra se fez homem para não só dar vida, mas vida em abundância. Jesus Cristo veio para nos dar vida em abundância. Então, esse vivifica-me que ele estava pedindo, mal sabia ele, porque isso aqui talvez ele não tivesse sabido ainda, mas a vida que ele estava pedindo ia vir em dose muito maior da que ele podia imaginar, muito maior, infinitamente mais, certo? A esperança e a fé do salmista não eram vãs, sabe? Quando a gente diz hoje, tu tem que orar com fé, tu não pode... tu tem que ter fé naquilo que tu tá pedindo, senão tu não vai receber, porque tu tá pedindo mal. E, cara, não é bem assim, sabe? A oração dele não era vã, porque a fé e a esperança dele não eram vã. Não só ele acreditava, né, que é o que a gente fala hoje, que precisa ter fé quando tu pede, mas ele tinha a esperança depositada no lugar certo, certo? Então ele confiava e esperava na pessoa certa e tinha fé nessa pessoa. Então não só ele acreditava que Deus podia fazer o que ele estava pedindo, mas ele estava pedindo coisas que ele sabia que eram certas, porque a esperança dele estava baseada em coisas corretas, né? Ele não pediu por conforto, por sossego, alívio ou sucesso. Ele estava muito mal, mas ele orou reconhecendo, não que ele precisava de coisas externas, mas que dentro dele não existia nada e que ele queria ser enchido por uma vida que vinha de fora. Ele dizia, vivifica-me, porque não tem vida em mim, então me dá a vida. Vivificar, né? A gente sempre fala avivamento, que é muito falado atualmente. Avivar é dar vida para algo que está morto, é colocar a vida em algo que não tem vida. E é isso que ele está dizendo, é isso que ele está pedindo. Dá vida para esse corpo morto, esse corpo sem vida. Eu tô afogado, eu tô apegado ao pó. Eu tô apegado àquela mesma coisa que eu era antes de tu dar o sopro de vida em mim. Me ajuda a me livrar disso. Me ajuda a olhar para ti, me ajuda a enxergar a vida fora de mim, porque dentro de mim não tem. E daí, né, aquele versículo de Tiago 4,3 que fala: pedem e não recebem, pois pedem mal, para esbanjarem dos seus prazeres. Aqui, eu acho que a crítica de Tiago entra para nós, para a maneira com que nós usamos hoje, e baseado justamente nessa oração do salmista, não baseado em achismo, mas nessa oração do salmista. Muitas vezes a gente não tem pedido pelos motivos errados, sabe? O salmista também estava mal e estava pedindo porque estava mal. E hoje muitos de nós estão mal e pedem porque estão se sentindo mal. Não é o motivo que está errado, talvez, e sim
as conclusões que nós tiramos desses momentos ruins. Por que é tão difícil para nós reconhecer que nós não sabemos a solução para esse problema que nós estamos tendo, sabe? A solução está em Deus e somente em Deus, e que não tem nada em nós ou que nós sabemos ou podemos fazer para mudar isso, sabe? Então, nós dizemos que estamos tristes por nosso trabalho, então a gente apresenta para Deus a solução. Olha, Deus, eu estou triste e é por causa do meu trabalho, então me ajuda a sair dele e achar um melhor. Ou me ajuda a achar um melhor antes de sair dele, porque se eu ficar um mês sem emprego, eu não vou conseguir comer. E daí, cara, olha a diferença disso, né? De dizer isso pra Deus e de tu dizer assim, ó, olha, minha alma tá apegada a essa vida. Eu preciso de uma solução que vem de ti, não daqui da terra. A solução do que eu preciso não tá nessa terra, tá em ti. E o salmista reconheceu isso. E reconhecer isso é a grande diferença da oração. Enquanto a gente não souber reconhecer que o problema tá em nós e que a solução tá em Deus, a única coisa que a gente está fazendo nas nossas orações é gritar para Deus: tu não é o nosso Senhor. Sabe? Tu tá dizendo para Deus nas suas orações assim: olha, é isso que tu tem que fazer para me ajudar, porque eu tô mal. Minha vida financeira também não tá certa, então faz isso. Tu trata Deus como teu servo, não como teu Senhor. Tu não acredita que a solução tá nele, tu acredita que a solução tá nessa terra, e tu pede para ele te ajudar a chegar nela de uma maneira mais fácil, porque tu não quer fazer o teu esforço para isso, tu quer que ele te ajude, não que tu faça por merecer. Então tu não quer as coisas dessa terra da maneira que a terra propõe, e tu não quer que Deus faça as coisas dele do jeito que ele propõe. Tu quer que Deus faça para ti as coisas que a terra te propõe. Sabe? É uma inversão de valores. Não é nenhuma inversão de valores. A gente está misturando valores de uma maneira completamente errada, completamente fora de nexo, de contexto. A gente pega as palavras fora de contexto. A gente diz que pedem mal e não recebem porque não pedem com fé. E não é só fé que falta. É fé e esperança no Deus certo. No Deus que é nosso Senhor, não nosso servo. No Deus que tem a solução, não que vai nos ajudar a pegar a solução. Ele é a solução. Ele não tem a solução, ele é a solução. Quando a gente parar de pedir para trocar de emprego, para ter mais dinheiro, para achar alguém que vai nos apoiar mais do que a pessoa que está do nosso lado agora, para encontrar uma igreja que seja melhor e que fale as coisas que eu acredito, e acreditar que isso é o nosso problema espiritual, mas na verdade são apenas coisas que não nos agradam, sabe? São coisas que não são confortáveis, porque numa igreja que prega pecado demais, não é confortável. Porque tem uma pessoa que tem problemas do teu lado, não é confortável, tu já tem problema, tu não precisa de alguém que tenha problema, tu precisa de alguém que possa te ajudar nos teus problemas, não alguém que te entregue mais problemas, sabe? Porque tu precisa de dinheiro para se sustentar. É claro que tu precisa, e se tu precisa de dinheiro, tu precisa de um emprego para conseguir dinheiro. E tudo isso, em cada um desses pedidos, em cada uma dessas conclusões que tu tem, tu tá dizendo: olha, Deus, não é de ti que eu preciso de um emprego, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de conforto. Então, tu vai colocando um monte de coisas como prioridade, e Deus é só uma ferramenta para chegar nessas prioridades, não a tua prioridade. E isso é a idolatria. É tu ir colocando coisas como prioridades que não são Deus. E pior que isso, é tu considerar Deus uma ferramenta nas tuas mãos para atingir isso de uma maneira mais fácil. Sabe? É deprimente a maneira com que nós temos pedido. Nós temos apresentado para Deus uma lista de objetivos que Ele tem que cumprir para a gente ser cristão. A gente chega nele e mostra: olha, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. Então Ele tem que nos obedecer. Ele tem que Ele tem que reconhecer que Ele não nos deu o suficiente, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltaria se Ele não esquecesse de me dar as coisas, porque Ele não me deu nada. E daí a gente começa a dizer assim: pô, será que a Bíblia está errada mesmo e o Senhor não... e vai me faltar coisas? Ou será que eu estou interpretando errado o que não vai me faltar, sabe? A gente começa quando a gente quer encontrar o verdadeiro Deus e encontrar a verdadeira maneira de pedir corretamente, e a gente recorre para esse salmo, a gente começa a entender qual é o ponto de vista
do salmista. Quando tudo estava faltando para ele, quando opressões externas estavam vindo para ele, ele correu para Deus. Agora opressões internas estavam vindo, ele correu para Deus. E Deus era sempre o lugar para onde ele corria, era o conforto, era a asa que ele buscava se esconder quando ele precisava de ajuda. E aí tu começa a ver que, cara, talvez o que está me faltando não seja um emprego melhor que me dê mais dinheiro para eu ter mais conforto. Não seja uma igreja que me acaricia, uma pessoa que não tem problemas e só me ajude, não me cobre. O que está me faltando é Deus, o verdadeiro Deus, um Deus capaz de me cuidar, um Deus capaz de me sustentar mesmo se eu não tiver emprego, um Deus capaz de me alimentar mesmo se eu não tiver comida, um Deus capaz de me dar forças mesmo se eu estiver muito fraco, que é capaz de me dar sabedoria mesmo que eu não tenha, sabe? De fazer tolos humilharem pessoas que acreditam ser sábias, sabe? Pessoas que têm sabedoria delas mesmas sendo derrubadas por tolos, porque esses tolos, eles encontram a sabedoria deles em Deus, não neles mesmos. Então, tu começa a ver que Deus agindo por dentro de nós tem uma maneira muito mais brilhante, muito mais maravilhosa de apresentar essa graça, apresentar essa paz, esse sentimento que o salmista tem. De largar, de dizer assim, ó, olha, eu descobri o problema, tá, Deus? O problema sou eu. E eu sei a solução é tu. Então faz o que tu quiser da minha vida, toma ela nas tuas mãos e me tira do controle da minha vida. Porque se o controle da minha vida estiver na minha frente, eu vou pegar e eu não quero mais. Tira o controle de perto de mim e toma totalmente pra ti o controle. Faz o que tu quiser da minha vida e toma as decisões que tu achar melhor, porque o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar porque tu tá no controle da minha vida. Se eu precisar de alguma coisa, tu vai receber alguma coisa, é porque tu achou que eu não preciso. E se eu não preciso, tu é o meu Senhor. Tu sabe que eu não preciso, mais do que eu sei, sabe? É entregar totalmente os teus conceitos, as tuas ideias, as tuas vontades, é entregar tudo que tu tem e tudo que tu é pra Deus e dizer, olha, o erro tá em mim, então vive tu no meu lugar. Isso é o que o salmista tá fazendo. Isso é pedir corretamente, isso é se entregar de verdade, sabe? Eu vou ler os comentários aqui porque eu me empolguei e acabei esquecendo do Facebook. O salmista tinha temor de Deus. Deus é a Trindade, por isso a ele foi revelado os mistérios da palavra. Hoje precisamos do Espírito Santo. Na época o salmista tinha Deus e era tudo o que ele precisava. Eu ousaria dizer que ele tinha o Espírito Santo mesmo, assim. Porque pelo menos eu creio, né, que a Trindade inteira existia antes da fundação do mundo, sabe? E que eles trabalhavam da maneira com que a gente entende que eles trabalham hoje, eles já trabalhavam naquela época. Junto, eles eram um só, trabalhando em um só propósito, mas eles eram 3 pessoas. E eles faziam tudo da maneira deles. Eu creio muito que o Espírito... né, tem várias passagens que falam sobre o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Nós cristãos acreditamos que quando se fala da sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria que ajudou Deus a criar o mundo em Provérbios, né? A gente vê que em Provérbios a sabedoria está falando, em vários momentos não é Salomão dizendo o que tu faz para encontrar sabedoria ou como a sabedoria é, mas a própria sabedoria fala dizendo, eu estive lá quando o mundo foi criado. Então a sabedoria fala em primeira pessoa em Provérbios e nós acreditamos que essa sabedoria é Cristo. Então Cristo já existia, né? Cristo fala também que ninguém viu ao Pai, sendo que em algumas passagens do Antigo Testamento é alegado que Deus foi visto. Como que o Pai não foi visto se Deus foi visto no Antigo Testamento e no Antigo Testamento só existia o Pai? Bom, não existia só o Pai. E eles viram o Filho, sabe? É isso que eu acredito, pelo menos. Eu acredito muito que a gente tem... que a obra do Espírito é tão antiga e tão plena quanto a obra do Pai. Por isso devemos ser gratos por tudo, pelo sim e pelo não de Deus, porque sem Deus nada é o suficiente. Exatamente. A gente tem que entender que quando a gente coloca Ele como nosso Senhor, Ele sabe o que a gente precisa e o que a gente não precisa, porque os propósitos das nossas vidas não vão ser nós que vamos decidir, sabe?
Eu acredito muito que eu preciso de um carro para ir na igreja, mas às vezes Deus sabe que não é lá que tu quer, que Ele quer que tu vá. Às vezes Deus não quer que tu tenha uma casa porque Ele tem um propósito para ti. Às vezes Deus quer que tu passe fome para gerar identificação com alguém que precisa te ouvir e não tá te ouvindo porque por algum motivo. Em todas as coisas Deus tem um propósito, sabe? Eu acredito muito que Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele faz. Em tudo aquilo que Ele se dispõe a fazer, Ele tem um propósito, a vontade dEle sendo manifesta. E Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos fazer. Não vai me faltar. O que te falta é o que tu precisa para sobreviver, ou o que tu precisa para cumprir o teu propósito. Se tá te faltando coisas que Deus não... Se tu tá sentindo falta de coisas e diz que Deus é o teu Senhor, tem alguma coisa errada. Não tem uma consistência. Porque se tu acredita que Deus vai te dar tudo que tu precisa, ou tu tá colocando na tua vida propósitos que vêm de ti, e aí Deus não tá te dando e tu acha que tá faltando, mas não tá faltando porque não é propósito de Deus. Ou Deus não é o Senhor da tua vida. E daí realmente tem coisas faltando, mas não é Deus que vai te dar. Porque não é dele o propósito que tu tá servindo, sabe? A gente tem que orar muito para ter intimidade com Deus e entender o que Ele quer para as nossas vidas, para entender os motivos pra gente não ter algo, ou pra gente ter algo. E às vezes a gente nem vai precisar do motivo, a gente só vai entender, a gente só vai precisar orar dizendo, olha, eu recebi isso aqui e não recebi o que eu achava que eu tinha que receber. Então me mostra o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer com isso que tu me deu. O que eu tenho é o que tu me deu. Então me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu sei que se tu me deu tem algum propósito, sabe? E tu começar a colocar propósito de Deus nas coisas que tem acontecido contigo, entendendo que sim, tu tá espiritualizando demais as coisas. Sim, eu tô espiritualizando demais as coisas, porque se eu recebi é porque eu preciso, porque o meu Senhor é Deus, sabe? Eu preciso falar de Deus com isso. O meu propósito é uma vida espiritual. Então como que eu posso dar um sentido espiritual, o propósito de Deus para isso que eu tenho, para isso que eu recebi, para isso que me foi dado? O Pai colocou, o problema é que não queremos que que Deus seja Deus das nossas vidas. Exatamente, a gente quer dizer, olha, tu disse que se tu for o meu Senhor, nada vai me faltar, certo? Ele disse isso, mas aí tu não quer que ele seja teu Senhor, tu quer só que as coisas não te faltem. Então é como eu falei, a gente quer as coisas, os propósitos do mundo, mas a gente quer que Deus alcance os propósitos do mundo pra gente. Ou seja, a gente serve o mundo e quer que Deus nos sirva. Não é assim que funciona. Se tu quer as coisas do mundo, corre atrás, tu vai conseguir. Sabe, tu vai conseguir, as coisas não vão te faltar porque tu vai conseguir as coisas do mundo. Tu vai conseguir tudo que tu quer. Se tu se dedicar verdadeiramente e tiver disposto a entregar tudo que tu tem pra conquistar as coisas que tu quer nesse mundo, tu vai conseguir. Agora, se tu quer colocar o Senhor como teu pastor, se tu quer que os propósitos dele sejam os teus propósitos, bom, daí tu tem que parar de dizer para Deus o que ele precisa fazer. Tu precisa parar de dizer para Deus que tu tem a solução para os teus problemas e tu começar a dizer que o teu problema é tu e não tem como tu ter solução para ti mesmo. A única solução para ti mesmo é Deus. É tu largar o controle da tua vida e todo o controle da tua vida está na mão dele. De tu se entregar verdadeiramente, de tu abrir mão verdadeiramente de tudo que tu tem, tudo que tu acha que tu é. Isso que eu quis dizer, não era só Deus, sem Jesus ou sem o Espírito Santo, era a Trindade agindo desse princípio, exatamente. Desde o começo a Trindade já agia com essa, como eu posso dizer, majestade, né? Não majestade de rei, mas de ser algo majestoso, né? Era uma maneira majestosa de trabalhar. Cara, uma frase que me impactou bastante, a Jesus comentou, essa foi forte, a gente quer servir o mundo e quer que Deus nos sirva. A frase que me marcou, eu até mandei lá no grupo da família, enquanto eu estava meditando sobre isso, foi justamente, enquanto nós não soubermos reconhecer que o problema está em nós, a coisa que a gente faz quando a gente ora, é dizer, meu Senhor, quando tu faz uma lista de pedidos para Ele e dizendo, olha, eu quero fazer tal coisa, então me dá isso, o que Ele escuta tu dizer é, tu não é o meu Senhor, tu não é o meu Senhor, tu não é o meu Senhor, é só isso que Ele escuta, sabe?
E se tu não é o Senhor, se ele não é o teu Senhor, por que ele vai te dar alguma coisa, sabe? Se não é para os propósitos dele, por que ele vai te dar alguma coisa? Talvez tu precise começar a ver que pedir errado é justamente ter uma visão errada do porquê que Deus está te dando coisas. Talvez não pedir corretamente seja justamente pedir, por mais espiritual que tu seja, por mais que tu esteja acertando o motivo da tua oração, talvez tu esteja errando como é que eu tinha falado antes? Tu tá tirando as conclusões erradas. Porque se tu é o problema, como que tu vai saber a solução? A única coisa que tu vai estar fazendo é jogar o problema para outra coisa. O problema não sou eu, é o meu trabalho, então eu preciso arrumar o meu trabalho. O problema não sou eu, o problema é a minha faculdade, então eu preciso arrumar a minha faculdade. Mas não, tu tá só apontando para Deus e dizendo o que Deus tem que fazer. Quando tu parar de fazer isso e tu reconhecer que o problema tá em ti, daí tu vai ver que a única solução é Ele, não tá no mundo. E aí a gente vai começar a tratar Ele como nosso Senhor. E dizer, olha, tira o controle das minhas mãos, toma o controle nas tuas e faz a tua vontade. Né? É possível que o pensamento do salmista nesse momento tivesse voltado para Deuteronômio 32:39, onde Deus afirma que é Ele quem tira a vida e é Ele quem dá a vida. Mas todas as coisas que Ele diz vão totalmente de acordo com as ações de Cristo e das falas de Cristo no Novo Testamento. Ele não, como eu falei, ele não tinha o Novo Testamento. Então, alguma coisa na lei estava atraindo ele para essa vida. E o versículo 32, no versículo 39 do capítulo 32 de Deuteronômio, fala justamente que é Deus quem dá e Deus quem tira a vida. Então talvez a mentalidade dele estivesse nessa afirmação tão básica de Deus. E o que a gente tem concluído aqui é que ele teve a mesma conclusão que anos depois Jesus daria pra gente. Que ele é a vida e que a vida não está na gente, mas sim nele, e não só a vida está nele, mas a vida é ele, e não tem vida fora dele, porque a única vida é ele. O que a gente chama de vida não é vida de verdade, o que a gente chama de vida é uma peregrinação. A verdadeira vida, a vida de verdade é Cristo, e está em Cristo. A Jesus disse, isso é imaturidade, não assumirmos os nossos erros, nossos feitos, e jogamos para quem queimou. Para quem? Nossa, porque eu li queimou, mas não tem nada a ver. E jogamos para quem ou o que estiver perto de nós. Exatamente, a nossa inclinação é sempre em tentar resolver os nossos próprios problemas. Só que eu acho, não sei nem se é imaturidade, mas é óbvio que isso é imaturidade, né? Mas eu não sei se a culpa em si é da imaturidade, porque os nossos olhos estão fechados para os nossos erros, certo? Então talvez a gente esteja entendendo, né? Olhando para a nossa vida e entendendo que tem problema no nosso trabalho. E talvez tenha problema no teu trabalho mesmo. E talvez mudar de trabalho seja uma coisa boa. Ninguém está dizendo que não é uma coisa boa. Mas é que tu chegar em Deus e dizer, olha, o meu problema está única e exclusivamente no meu trabalho. E se tu arrumar meu trabalho, tu vai arrumar minha vida. Tu tá dizendo para Deus o que fazer. Tu tá mostrando para Ele quais são os propósitos que tu tem e como que Ele faz para cumprir os teus propósitos. E não é assim que uma oração deve funcionar. A oração deve buscar justamente o que o salmista fez. Ele disse, eu estou apegado ao pó. Tudo que eu desejo, tudo que a minha alma deseja e tudo que ela está sedenta por consumir é pó. Então, esse novo trabalho que eu tanto quero é pó. Esse problema que eu preciso resolver, que eu preciso que tu resolva, é pó. Os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades, isso é pó, porque a minha alma está apegada ao pó e ela não consegue se livrar desse pó. Ela não consegue parar de amar e desejar esse pó incessantemente. Então me dá a vida, porque não tem vida em mim. Não tem mais esperança em mim, me dá a vida. Tu vivifica, me dá a vida que vem de fora de mim, porque dentro de mim não tem como tirar a vida mais. Sabe? E é isso que eu vejo. É de tu reconhecer que, cara, não importa quantos problemas eu encontro na minha vida, quando tu resolver todos eles eu vou encontrar mais. Porque o problema está em mim. E todas as coisas que eu encostar vão ter problemas, porque eu tenho problema. E eu só vou parar de ter problema quando eu perceber que a minha vida não é o que eu chamo de vida, e sim o que eu chamo de Jesus.
sabe? A gente dá valor errado para as coisas erradas e dá valor errado para as coisas certas. A gente dá valor errado para tudo, porque a nossa visão está completamente distorcida. A gente está tão apaixonado. Sabe quando uma pessoa está apaixonada e ela não vê os erros da pessoa que ela está apaixonada? A gente está tão apaixonado por essa vida que a gente não vê os erros verdadeiros dela. E a gente quer jogar o erro na vida dos outros ou em como o sistema desse mundo funciona, porque na nossa vida não pode ter erro. A gente está tão encantado e apaixonado por essa coisa momentânea que a gente defende ela com unhas e dentes. A gente tenta salvar a nossa vida com tudo que nós temos. Mas Jesus falou que quem tentar salvar a vida vai perder ela. E o único jeito de tu salvar a tua vida é abrindo mão dela. Porque tu vai descobrir que o que tu chamava de vida não era vida. E tu vai descobrir que Cristo, que tu vai buscar, é a verdadeira vida. Por isso que tu vai encontrar a vida quando tu buscar Ele. Porque tu vai encontrar Ele. E nele habita toda a vida. Certo? A palavra, Cristo e também o Espírito Santo eram vivos, ativos e operantes desde antes da fundação do mundo. Então, isso que ele entendeu numa pequena promessa de Deus que dizia: vida eu posso dar e vida eu posso tirar. Eu tenho poder para isso, para dar e para tirar vida. E ali o salmista percebeu: olha, está faltando vida em mim. E em Deuteronômio 32:39 diz que ele pode dar vida. Então talvez ele não esteja só querendo dizer que ele pode matar ou pode deixar viver, mas talvez ele possa me dar uma vida verdadeira. E o salmista entendeu, guiado pelo Espírito Santo, que a vida estava fora dele, que a vida que ele tinha não era uma vida de verdade, que faltava vida nele e que só Deus podia dar a vida. O salmista clama para que Deus escolha dar vida para ele, né? Eu posso dar vida e eu posso tirar a vida. Então o salmista diz: eu quero que tu me dê vida, né? Uma vida que ele não encontra em si mesmo, na natureza dele, na existência dele, e ele reconhece que ele está no pó. E isso incomoda ele. Como a gente falou mais cedo, o fato de se incomodar ele mostra que ele está começando a ter um efeito do Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito Santo convence da justiça, do pecado, do juízo. Quando ele começa a ver que está errado, que aquilo é pecado, que a vida não está nele, é porque o Espírito Santo está começando a trabalhar nele. E essa incomodação que ele tem com estar apegado ao pó é algo positivo. E esse clamor que ele faz para a vida vir de fora dele é ainda mais positivo, né? É a base da vida cristã, o clamor, o arrependimento. O salmista diz ainda: segundo a tua palavra. Mesmo sem ter toda a revelação que nós temos, ele fala: segundo a tua palavra. Aquele pequeno versículo que diz que tu pode dar vida, é nisso que eu vou me apegar. E é em ti que eu vou ter esperança, porque tu pode me dar vida, então é de ti que eu vou pedir vida, não de mim mesmo. Não é de mim que eu vou buscar solução, é de ti. Porque tua palavra diz que tu pode dar vida. E se tu pode dar vida, eu vou atrás de ti para pegar. Eu vou correr atrás de ti, eu vou clamar a ti, eu vou entregar tudo que eu tenho a ti. Todo esse nada que eu tenho eu vou entregar a ti, para te me dar um pouquinho dessa vida que tu tem, dessa vida que tu pode me dar, sabe? Mesmo sem ter um Mateus 11:28 da vida, naquela época, ele já sabia que ele podia encontrar descanso e conforto em Deus. Ele sabia que ele podia largar o fardo dele nas mãos de Jesus, mesmo antes de saber que Jesus existiria e que falaria isso. Ele sentiu isso, porque o Espírito revelou para ele. E ele encontrou a misericórdia, né? O amor e a vida de Deus, ele encontrou tudo isso na lei e reivindicou isso. Ele reivindicou, ele foi atrás de Deus e disse: olha, tu disse que tu pode fazer isso. E sério, faz, por favor, eu preciso. Eu reconheço que só tu pode me dar vida, então por favor me dá. Sabe, eu reconheço que a vida está contigo. Se a gente voltar 8 versículos atrás, no começo da letra Gimel. O começo da letra Gimel é o versículo 17, que ele fala: seja generoso com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. E agora, no começo da letra Dalet, ele fala vivifica, né? Então, antes ele tinha pedido para que eu viva. Agora ele pede me vivifica. A letra Gimel é sobre opressões externas, sobre difamação, sobre pessoas se juntando contra mim, sobre uma boa fama, sobre dar um bom testemunho, sobre uma boa peregrinação aqui na terra. E quando as opressões de fora vêm, ele diz: Deus, me deixa viver.
Eu preciso que tu me deixe viver para que eu possa viver. E quando as opressões vêm de dentro, ele olha para Deus e diz: Deus, me deixa viver. Porque é de ti que vem vida, e eu quero vida. Não importa de onde venha a opressão. A solução não está nem dentro, nem fora. A solução está em Deus, sabe? Isso que é a grande lição dele. Tanto quando as opressões vieram de fora, ele buscou em Deus. Quando as opressões vieram de fora, ele não buscou resposta dentro. Quando os problemas vieram de dentro, ele não buscou solução fora. Ele sempre foi em Deus. Sempre foi em Deus. Sempre foi em Deus. A palavra de Deus. Que hoje a gente sabe que a palavra de Deus é Cristo, né? A gente sabe que a palavra se fez carne, a palavra de Deus é Cristo. Então, a lei é Cristo, os profetas são Cristo, o evangelho é Cristo, tudo é Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então, quando ele fala que a palavra vai dar vida para ele está falando que Cristo vai dar vida para ele, sem nem conhecer a Cristo, né? A grande pergunta e o grande ensinamento que eu tiraria de hoje, né, é de onde nós temos buscado vida, né? Porque muitas pessoas têm sentido opressões internas dentro delas, como depressão, ansiedade, muita cobrança de si mesmo, muita cobrança na família, coisas internas, coisas que vêm de perto, coisas que vêm dos sentimentos dele, das paixões, dos amores, dos ódios que sente, porque nós somos humanos, nós sentimos essas coisas. E quando a gente se sente assim, nós chegamos em Deus e dizemos: olha, tu precisa arrumar o jeito que eu me apaixono, tu precisa arrumar o jeito que eu amo, tu precisa arrumar o meu ódio, tu precisa arrumar o meu orgulho, tu precisa arrumar isso, tu precisa arrumar aquilo. E quando as opressões vêm de fora, nós também dizemos: olha, Deus, tu precisa arrumar o meu trabalho porque tá me pressionando demais, tu precisa arrumar a minha escola porque eu não consigo fazer as coisas que eles estão pedindo, tu precisa arrumar na minha vida a quantidade de dinheiro que eu recebo porque não tá dando pra sustentar minha família, não tá dando pra pagar todas as minhas contas. E nós corremos atrás dele para resolver os problemas externos e problemas internos. O salmista, ele disse: Deus, eu sou um problema. E não importa o que está acontecendo nem fora de mim, nem dentro de mim, me dá vida que venha de ti. Porque quando vier vida de ti, não importa se tem problema dentro ou se tem problema fora, esses problemas não vão importar. Porque nada vai atrapalhar a mim de fazer o teu propósito. Porque se eu precisar de um emocional melhor para cumprir o teu propósito, tu vai me dar. Porque se eu precisar de um carro melhor para fazer o teu propósito, tu vai me dar. Se eu precisar de um emprego melhor ou abandonar o meu emprego, tu vai me direcionar. Quando nós colocamos os propósitos de Deus à frente da nossa vida, aí as coisas começam a funcionar. As coisas começam a parar de faltar. Porque por mais que tu considere o Senhor o teu pastor, quando tu vive pelos teus propósitos, tem coisa faltando. Por que será? Porque colocar o Senhor como teu pastor de verdade é colocar os propósitos dele como prioridade. E quando tu tiver os propósitos dele como prioridade, aí ele vai suprir todas as necessidades que tu tem para cumprir esse propósito. Porque ele vai arcar com toda a consequência e com toda a necessidade que tu tiver. Ele vai dizer: olha, esse trabalho é meu, essa obra é minha, então eu vou prover. Agora, se tu disser para ele assim: olha, eu preciso arrumar o meu emprego, ele vai dizer: olha, essa obra é tua, eu não vou fazer nada. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem pro propósito de vocês, para autossatisfação, para autodivertimento, porque vocês acham que vocês são suficientes sozinhos e vocês só precisam de um ou outro empurrãozinho, ajudinha minha. E não é assim que funciona. Vocês não são nada, vocês não têm vida sem mim. Vai cair a live daqui a pouco. Não, eu comecei um pouquinho atrasado, então tá de boa, ainda tem mais 6 minutos e eu não vou demorar mais 6 minutos para terminar a live. Eu demorei... A gente entrou um pouquinho atrasado hoje. Enquanto não colocarmos Deus como nosso Senhor, a gente vai continuar sentindo falta de todas as coisas que precisa. A gente vai continuar sentindo falta de dinheiro, de um emprego melhor, de família melhor, de amigos melhores, de igreja melhor, de shows melhores, de entretenimentos melhores, de comidas melhores. Tudo vai fazer falta. Mas quando Ele for o nosso Senhor, por estar junto dEle, a gente vai entender que nós já temos tudo, sabe? Não vai dar tempo de sentir falta de nada. Porque a gente vai dizer: olha, se eu tenho Deus, eu tenho tudo.
E eventualmente vai surgir alguma necessidade, mas sem tu perceber, Deus já estava movendo tudo para que aquela necessidade nem fosse sentida por ti. Porque Ele é o teu Senhor. O propósito é dele e Ele vai arcar com tudo que for necessário para fazer o propósito dele. Só que para isso tu precisa jogar fora todos os teus propósitos. Tudo que tu acha que está errado na tua vida, esquece. E começa a dizer, Deus, o que está errado é eu achar que eu tenho vida. O que está errado é eu achar que tem problema ao meu redor. Porque tem problema dentro de mim. O problema sou eu. E eu preciso que tu tire o controle da minha vida, das minhas mãos, e tome nas tuas. Esconde de mim o controle da minha vida. E faz o que tu quiser dela. Tira tudo que eu tenho. E me dá tudo que tu quer que eu tenha. Porque eu não preciso de nada para cumprir os teus propósitos. Nada do que eu tenho eu preciso para cumprir os teus propósitos. Sabe, isso é muito difícil. E eu sempre gosto de enfatizar aqui que as pregações que eu faço, os estudos que eu faço, são coisas que Deus está falando comigo e que são devocionais para mim. Eu fico muito contente quando eu vejo que alguém se identifica ou que alguém sente a mesma coisa. Então nada do que eu estou falando aqui eu tô falando pra vocês, são coisas que eu refleti sobre a minha vida, problemas que eu tenho, que se Deus quiser vão fazer diferença e vão ajudar vocês também, tanto quanto me ajudaram, sabe? Essa é a minha esperança e é por isso que eu tenho orado. Pra encontrar a vida em abundância nele, porque eu tenho buscado resolver problemas e pedir ajuda pra Deus pra resolver problemas que não são problemas de verdade, que eu não deveria estar me preocupando ou considerando um problema. Salmo 23:1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele não diz que Deus vai te dar tudo. Ele te diz que Deus vai te dar tudo que for necessário para cumprir o propósito dele. Então coloca os propósitos dele em primeiro lugar. Em único lugar. Joga os seus propósitos fora e pega os propósitos dele. Aí nada vai te faltar. Aí ele vai ser o teu pastor. E aí tu vai conseguir enxergar. Mesmo sem estar escrito, o Espírito vai te revelar o que quis dizer. O Espírito vai te revelar onde é que estava aquela verdade. O que estava escondido por trás daquelas letras humanas. Qual era o propósito espiritual por trás daquilo. Essa é a mensagem de hoje. Foi isso que Deus falou comigo através desse versículo. Buscar a vida. Pedir vida fora da gente. Vou fazer uma oraçãozinha rápida e tentar dar os anúncios antes de acabar o tempo do Instagram. Pai, muito obrigado por esse momento que a gente teve junto. Muito obrigado porque eu creio que tu tem falado muito comigo nesses estudos. E várias pessoas, em determinado momento, falam sobre como isso tem tocado elas e falado com elas também. E eu sou muito grato por essa coletividade, de tu saber que nós buscamos ser um e as mensagens virem de encontro com a necessidade dos nossos corações. Aquilo que tu sabe que nós precisamos ouvir, precisamos mudar. Que cada vez mais nós possamos aprender em conjunto e melhorar em conjunto. Um melhorando o outro e o outro melhorando um. Que nós possamos entregar nossas vidas a Ti, confiando de que Tu, e somente Tu, é capaz de nos dar a vida verdadeira e resolver os problemas que nós nem sabemos que temos. Que nós possamos largar nossos propósitos de lado e viver para os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, amanhã, às 20 horas, no Facebook da Igreja Peniel, tem o culto, né? Vai ter o culto presencial, que vai ser transmitido ao vivo aqui, na página da igreja. Domingo, às 6h30 não, né? Muito cedo. 9h30 e às 6h30 da noite tem culto e também tem transmissão desses dois. Quem mais? O que mais? Terça-feira, às 20 horas, tem o Sermão do Monte. Quarta-feira, a 1h na igreja, tem a Quarta Solidária, que tem sido maravilhoso, que tem sido cada vez mais edificante e que tem uma grande demonstração dos propósitos de Deus para a nossa comunidade. E quarta que vem também, às 20 horas, a gente volta com o versículo 26. Se for possível, quem tiver vontade de aparecer por aqui, lê o versículo 23, medita nele e traz perguntas, traz afirmações e tenta me ajudar a fazer esse estudo, me ajudar a entender e a aprender com vocês também. Eu não sou um teólogo, um grande conhecedor, então eu ficaria muito grato se vocês me ajudassem a entender o que Deus tem para nós.
tá bom? Quero agradecer a todos vocês e até amanhã. Até amanhã no culto. Tchau, galera.